Oi, gente. Esse vai ser o primeiro Medvlog aqui do canal. Eu não sei como vai funcionar isso, porque eu nunca fiz um Medvlog, mas uma coisa que eu tô pensando pra esse ano é me permitir fazer coisas que eu tenha vontade de fazer e me permitir ser ruim nessas coisas até eu aprender, ou se eu não aprender a fazer direito, tá tudo certo também. Mas esse vai ser o dia zero aqui do Medvlog. E por que vai ser o dia zero? Porque eu tava aqui organizando as metas que eu tenho pra esse ano. Aí eu pensei que ficaria legal de já inserir nesse vídeo, porque as minhas aulas vão começar só na próxima segunda, hoje é uma quinta-feira. Uma das coisas que eu quero fazer esse ano é voltar a estudar inglês, porque nos últimos anos eu meio que abdiquei essa parte dos estudos de inglês para conseguir estudar para o vestibular, e no último ano da graduação eu estava muito focado na graduação, nas disciplinas da graduação, e nunca encontrei esse momento de retornar meus estudos para o inglês, mas chegou o momento. Esse ano eu quero focar nessa parte do inglês, mas vai ser um pouco diferente do jeito que eu estudava, porque eu já tenho uma boa noção de inglês, mas eu quero aprender um pouco mais sobre o inglês médico, termos e palavras, então vai ser um estudo mais focado em vocabulário, porque eu não vou fazer nenhum cursinho focado nisso, vai ser mais um estudo no YouTube de forma gratuita. E nesse processo eu vou utilizar o ChatGPT. Eu acredito que ele vai conseguir me dar um norte, assim, de termos e vocabulários. E eu acho que eu vou me manter focado nessa questão do inglês porque eu tenho um objetivo maior, que eu acho que é importante ter esse objetivo maior, de não somente estudar inglês, porque é muito importante estudar inglês, a gente sabe disso, mas eu tô mirando em ter um objetivo além de apenas estudar inglês, que eu quero apresentar um trabalho no final do ano em inglês de novo, porque quando eu tava na Odonto eu já apresentei um trabalho em inglês. Aí foi uma experiência bem desafiadora, mas eu acredito que eu quero viver essa experiência de novo. E outra meta que eu tava olhando aqui, que eu quero colocar em prática, é que eu quero ler uma revisão sistemática por semana, ou uma meta-análise. E num primeiro momento eu fiquei pensando, meu Deus, só um artigo por semana. Mas é bem melhor fazer metas reais, metas que a gente sabe que a gente vai conseguir manter a longo prazo, do que colocar duas, três por semana, porque realmente são metas extracurriculares, porque esse semestre eu vou ter mais carga horária livre, então eu vou conseguir encaixar um pouco mais de atividades que nos outros semestres eu não conseguia. E outra meta que eu coloquei, que foi meio que tentando corrigir o meu último ano de graduação, é que eu quero aproveitar mais as oportunidades que surgirem para mim de participar de processo seletivo, de escrever resumos para submeter em eventos online, em eventos presenciais, porque no último ano eu sinto que eu perdi algumas oportunidades que eu não. E até hoje eu penso assim, nossa, deveria ter aproveitado e ter feito, mas também tá tudo certo, porque eu não tava tão com essa energia de produzir cientificamente falando, assim, de. Embora eu tenha me arrependido um pouco, é algo que fazia sentido naquele momento para mim. E esse ano o que eu quero que faça sentido é realmente construir um pouco mais de currículo. Outra meta que eu estabeleci foi estudar uma hora por dia, pelo menos, fora da faculdade, porque em alguns dias essa uma hora é desafiadora. Então por isso eu coloquei como meta. E caso eu não consiga cumprir, por exemplo, num domingo, no final de semana, tá tudo certo. Mas quando a gente entra na graduação, a gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente tiver, porque a gente sabe que quando chega a semana de provas, não dá para ter matéria acumulada, não dá para ter muita coisa para estudar, porque senão o estudo acaba ficando muito mais ruim, porque a gente fica nervoso, a gente fica preocupado. Então, tendo esse estudo mais diário, a longo prazo, não precisa ficar tudo para a semana de provas. E ainda bem que no meu último ano eu não tive esse tipo de problema, porque eu sempre gostei de fazer tudo com antecedência. Eu sempre gostei de ter uma margem de segurança, uma margem de tempo ali que eu sabia que eu ia conseguir estudar e eu sabia que eu conseguiria cumprir com o tempo necessário para estudar os conteúdos. Outra meta que eu quero cumprir esse ano também é fazer mais questões dos assuntos que eu estiver estudando. Aí, para isso, eu vou pesquisar bancos de dados na internet, vou pedir até pro chat GPT gerar algumas perguntas ali, mas mais para estimular esse estudo ativo. Em alguns momentos eu fiquei mais focado em resumos e leitura de livros, e
De metas, eu acredito que sejam essas, assim, mais focadas na graduação. Mas realmente a meta principal, assim, que eu quero ter é aproveitar todas as oportunidades que surgirem para escrever trabalho, para participar de evento, para participar de qualquer coisa que seja do meu agrado, de monitoria, de projetos de extensão, principalmente extensão porque eu amo esse contato com a comunidade. E as outras metas assim são mais pessoais, que é a questão de manter hábito de academia, manter que são metas mais pessoais, mas que a gente também sabe que é fundamental no processo dos estudos, né? Mas eu quero manter a academia, quero manter a corrida, porque esse ano eu quero e vou conseguir fazer 21 quilômetros. Essa meta é mais uma meta a longo prazo, mais pro final do ano, porque eu tô um pouco parado das corridas agora. Final do ano passado eu fiz 10 quilômetros, aí eu fiquei mantendo esse tempo, essa quilometragem por um tempo. Aí reduzi um pouco mais, aí agora nesse último mês eu tava super parado. Como eu já comentei, a gente precisa ter metas que a gente consiga cumprir para não ter frustração. E quando são metas voltadas para o nosso corpo, assim, elas realmente precisam ser muito bem calculadas para não ter nenhum tipo de lesão. Mas é isso, é isso. Esse vai ser o dia zero do Mad Vlog, onde eu falei um pouquinho das minhas metas. Aí, os outros momentos aí eu não sei o que, que vai ser, porque como eu comentei, é tudo uma novidade para mim. Oi, gente. Eu tava aqui organizando a minha semana, porque hoje é um domingo e amanhã finalmente começa o terceiro semestre. Nesses começos eu sempre fico um pouco ansioso, pensando em como que vai ser essa nova rotina. Mas uma coisa boa da faculdade é que a cada semestre tudo muda, as matérias mudam, os professores mudam, e essa sensação de recomeço é muito boa. E é uma coisa que geralmente quando a gente tá no cursinho, é uma coisa que a gente não tem, né? Porque a gente sempre tem que estudar as mesmas matérias, os mesmos assuntos. A gente pode até trocar os professores, mas os assuntos são sempre os mesmos. Então, ter essa sensação de recomeço na faculdade é muito boa. Embora eu fique um pouco apreensivo, assim, curioso para saber o que vem pela frente. Conhecer os novos professores, conhecer as novas disciplinas, que é uma coisa que eu quero conversar um pouquinho com vocês ao longo dos vídeos que eu for falando aqui, da faculdade, sobre o terceiro semestre e tudo mais. Mas o intuito maior que eu comecei a gravar aqui é só pra falar que eu separei um momento do meu domingo para começar a organizar a minha semana, que é uma das minhas metas também, de estar sempre voltando atrás para ver se eu tô conseguindo cumprir o que eu tô me propondo a fazer, que como eu falei naquele primeiro take aqui do vídeo, que é o começo do vídeo, que é a ideia que seja o começo do vídeo, que eu falei sobre as minhas metas, né? Sobre como eu quero mudar algumas coisas e adquirir novos hábitos. E eu acho que esse momento do domingo, além de organizar a semana, também vai ser um momento muito importante para fazer esse panorama de para ver se eu tô cumprindo, para ver se eu tô conseguindo fazer o que eu me propus. E também, se tiver que adaptar alguma coisa, isso acontece às vezes no calor do momento, no calor da emoção assim de organizar um novo ano. Às vezes a gente acaba criando metas demais para pouco tempo. E esse semestre, embora eu tenha mais tempo livre, vai ser bem puxado em alguns dias. Por exemplo, amanhã eu tenho aula das 7h30 às 6h30. Quinta-feira também é um dia que vai ser bem puxado, que eu vou ter aula, se eu não estou enganado, das 7h30 às 9h30 da noite. Claro que tem uns intervalos livres ali, mas vai ser um período que eu vou estar todo na faculdade. E é isso. Como eu comentei, esse take aqui foi mais para falar um pouquinho sobre essa expectativa de começar um novo semestre, sobre estar um pouco ansioso para começar essa nova rotina. Mas eu tô muito animado ao mesmo tempo, muito animado mesmo, porque o que eu não gosto é quando eu fico muito preso nesse estudando a mesma coisa, estudando o mesmo assunto. E às vezes quando o assunto a gente gosta é legal, né? Mas ao longo da faculdade tem momentos que a gente não tá estudando só o que a gente gosta, né? Então, quando tem essa sensação de recomeço de semestre, eu gosto muito. É isso. A gente se vê. Hoje é um domingo, como eu falei. A gente se vê amanhã, segunda-feira, pra falar um pouquinho de como foi meu dia, de. Enfim, vou vendo. Tô aprendendo a fazer esses médio vlog aqui.
bom dia. Finalmente, segunda-feira. O dia praticamente vai ser patologia médica. Eu tenho aula das 7h30 às 11h30. Aula teórica de patologia médica. Aí depois, da 1h30 às 4h30. Patologia médica também, mas daí é aula prática no laboratório. Tipo histologia, com microscópio e tal. E depois eu tenho desenvolvimento humano C, que é uma disciplina que eu também estou muito curioso para ver como que vai funcionar esse semestre. É isso, agora eu vou tomar meu café. Achei que era da aprovação. Tomar meu café e terminar de me arrumar. E a gente vai se falando quando der. Pra vocês ainda é novidade, né? Mas eu vou fazer meu vlog. Essa aqui é o meu vlog. Oi, gente. Tô passando aqui pra atualizar vocês. Hoje é quarta-feira e eu não atualizei um pouquinho de como foi a segunda e como foi a terça, então eu vou fazer um panorama geral agora. Mas segunda-feira a gente teve durante a manhã a parte teórica da disciplina de patologia médica. A professora introduziu o assunto, mostrou todo o cronograma da disciplina. E eu acho fantástico quando o professor se organiza e já leva na primeira aula o plano de ensino pronto, com todas as datas de prova, com os trabalhos. E a professora teve uma preocupação muito grande de fazer revisões antes das provas. Então isso traz muita segurança para nós, para a gente ter um semestre mais tranquilo, sabendo que a gente vai ter tempo suficiente assim para estudar para a disciplina, que é uma disciplina bem densa de conteúdo. Então eu tô com muita expectativa para essa área. Além do assunto ser muito interessante, né? Contar com essa organização da professora também é muito bom. Logo no começo da tarde era para ter a parte prática, né, da disciplina de patologia médica. Mas como a gente não teve teoria suficiente, a prática vai começar na próxima semana. Aí eu tive esse período livre, aí logo depois, na sequência, eu tive desenvolvimento humano C, a parte teórica, que é uma continuação, porque a gente já teve o desenvolvimento humano A e B, e agora o C. Em outro vídeo eu falo um pouquinho mais de como que funciona essa disciplina, mas o foco aqui é só contar um panorama geral. Terça-feira eu organizei para ter 2 horas de aula só, das 10h30 às 12h30, e ter o resto do tempo livre. Mas ontem a gente não teve esse período de aulas porque a professora condensou a aula teórica para conversar um pouquinho com nós na prática, que vai ser amanhã, que é uma quinta-feira. Já hoje, quarta-feira, eu fiz um pouco mais de registros, mas amanhã começou com microbiologia, que é uma disciplina bem extensa. A gente começou pela parte da bacteriologia. Eu fiquei bem entusiasmado com a aula, o professor parece que tem muito domínio do assunto. E logo no começo ele já fez uma brincadeira onde a gente tinha que desenhar uma bactéria, tudo que a gente lembrava. E no começo parece que deu um branco, eu não lembrava de muita coisa. Mas depois, conversando com as minhas amigas, a gente conseguiu lembrar de bastante coisa relevante e deu boas risadas nesse começo da aula. Depois da aula de microbiologia, a gente teve imunologia, que a professora deu mais uma introdução da matéria também. E imunologia é uma matéria que eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Então eu tô muito curioso para rever conceitos, porque eu já tive imuno na odonto. Eu já tive uma cadeira de imunologia lá. Só que provavelmente vai ser com outra professora, o foco é diferente. Faz muito tempo que eu estudei também, porque eu tive essa disciplina lá em 2017. Então, tem muita coisa para relembrar, porque coisas que a gente viu semestre passado a gente acaba esquecendo se a gente não fica em constante contato. Mas enfim, a manhã de hoje teve microbiologia, depois teve imuno, e depois teve o primeiro almoço no restaurante universitário. Para quem não sabe, aqui o restaurante universitário, para quem não tem benefício socioeconômico, a refeição custa apenas R$ 2,50. Tem almoço, tem janta, e se eu não estou enganado, o café da manhã custa R$ 1. Eu geralmente só almoço lá na UFSM quando eu tenho aula e quando bate os horários, porque senão eu almoço em casa. Eu amo muito o nosso restaurante universitário porque facilita muito no dia a dia, é menos uma preocupação que a gente tem, que é essa questão de fazer comida, porque isso demanda muito tempo. Mas esse ano eu vou me organizar novamente para fazer marmitas. Domingo passado eu já fiz. É um hábito que eu quero manter ao longo do ano, porque nas refeições da janta eu tô em casa, então eu quero jantar sempre de forma mais saudável possível. Depois do almoço eu fui na biblioteca, dei uma olhada nos livros para ver o que tinha lá, das bibliografias já recomendadas pelos professores. E eu gravei algumas imagens para mostrar para vocês, porque aqui a nossa biblioteca é muito linda.
Uma coisa que eu acho muito legal do FSM é que a gente tem contato muito com a natureza, com árvores e dentro da própria biblioteca tem muitas plantas e eu acho isso muito legal porque deixa o ambiente tão aconchegante, tão acolhedor. E além disso, né, o nosso acervo de livros é muito bom. A gente tem acesso ao acervo físico de livros e também a gente tem a biblioteca virtual. Então, a gente tem um acesso muito facilitado à literatura recomendada pelos professores na grande parte das vezes. E depois desse intervalo do meio-dia, começando 1h30 e a aula se estendeu até 4h30 da tarde, a gente teve a parte prática da disciplina de desenvolvimento humano C, que na verdade foi mais uma aula teórica, justamente para o professor nos apresentar de como que vai funcionar a disciplina, de como que vão ser as atividades práticas extensionistas e que vão ser no hospital, conversando com o paciente. Então eu estou muito, 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 muito animado. Esse já vai ser um contato maior que a gente vai ter com os pacientes, já que o semestre que a gente está agora, que é o terceiro, acaba sendo um semestre mais teórico, mas com essas práticas a gente vai ter mais vivências no hospital, que é o que a gente mais tem vontade de fazer, né? E como vocês podem perceber, eu gostei de todas as disciplinas que a gente teve até hoje, então eu tô com bastante expectativa para que a sequência das aulas seja muito boa. Eu cheguei em casa não faz muito, eu fiz um lanche, me arrumei para academia e já tô indo agora, porque se eu ficar muito parado, me dá muita preguiça, me dá muito sono, porque embora a gente tenha tido poucas aulas até agora, eu já tô cansado porque eu tava num ritmo mais de férias, então até o corpo acostumar com essa nova rotina vai levar pelo menos essa semana. Espero que semana que vem eu esteja mais habituado já com os novos horários. Agora eu vou treinar e conforme eu for lembrando e for tendo que registrar para vocês, eu vou atualizando aqui esse vídeo. Oi gente, bom dia. Finalmente sexta-feira. Agora eu tenho aula das 7h30 às 11h30 de microbiologia, mas depois eu falo com vocês um pouquinho sobre isso. Eu acho lindo aquele letreiro do FSM, não sei se vai aparecer, mas eu gravei um vídeo pra vocês, pra mostrar melhor. Beijinho, até depois, a gente conversa. Finalmente vamos terminar esse Med Vlog da primeira semana no terceiro semestre de medicina aqui no FSM. Vou ter que fazer um panorama geral de como que funcionou o dia de ontem, quinta-feira, porque eu não gravei nada. Mas basicamente a gente começou amanhã com microbiologia e depois a gente teve saúde mental com uma professora que eu amo muito. As aulas dela assim são maravilhosas. Eu já tive aula com ela lá no primeiro semestre na disciplina de desenvolvimento psíquico humano e eu ficava simplesmente assim admirado do domínio teórico que ela tem das aulas. É simplesmente aquela aula que tu fica assistindo assim e pensando, meu Deus, essa mulher sabe muita coisa. Então foi muito boa a aula de ontem, foi mais ou menos focada na saúde mental dos estudantes e dos médicos frente a problemas judiciais, essa medicina mais legal, mais jurídica. Depois dessa aula, já veio o almoço, eu almocei no RU, a refeição estava bem gostosa, eu tirei uma foto para mostrar para vocês. Depois do intervalo, foi na biblioteca com as minhas amigas, a gente geralmente fica por lá, ou estudando, ou conversando, ou fazendo um pouco de tudo ao mesmo tempo. Depois disso a gente teve aula de epidemiologia, da 1h30 às 13h30, no laboratório de informática, que é onde vai funcionar as aulas práticas dessa disciplina. Depois dessa aula eu tive um intervalo mais ou menos de 2 horas, que é o intervalo que eu vou ter sempre, porque eu organizei os meus horários dessa forma. Então das 13h30 às 5h30 eu não vou ter nada para fazer. Óbvio que eu vou encontrar uma maneira de ocupar esse tempo de uma forma legal, mas ontem, como eu tava com esse tempo livre e não tinha programado nada para fazer, eu gravei um pouquinho do prédio da medicina para mostrar para vocês de como ele é. É um prédio relativamente novo. A gente não tem todas as aulas nesse prédio porque o ciclo básico se concentra mais em outra parte do campus, mas a maior parte das aulas dos próximos semestres, eu acredito, as aulas teóricas no caso, eu acredito que vão ser no prédio 28. E uma novidade desse ano é que tem puffs pra gente descansar nos intervalos das aulas. Depois desse intervalo de 2 horas, eu tinha aula de anatomia topográfica, que é uma disciplina que eu tava curioso para ver como que vai funcionar. Mas vão ser seminários e cada grupo vai ser responsável por um tema. O meu grupo vai ser responsável pelo tema de cavidade abdominal. E a partir desse tema a gente vai ter que elaborar um seminário. E depois da aula eu confesso que eu saí bem cansado, mas deu tudo certo no final do dia. E já hoje, na sexta-feira, amanhã foi basicamente de microbiologia, novamente.
A gente está estudando o tema de bacteriologia. A aula se estendeu das 7h30 às 11h30, mas foi uma aula muito interessante. O professor tem muito domínio da disciplina, então, querendo ou não, esse tempo passa rápido, assim, e também a gente teve intervalo em alguns momentos. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa semana. Como eu comentei lá no começo do vídeo, é uma coisa nova pra mim. A gente se vê no próximo Medvlog, quando acontecer um próximo.